E o Santos anunciou a segunda contratação para 2023. Trata-se do colombiano Steven Mendonça, que nessa última temporada atuou pela equipe do Ceará. Vamos então falar alguns números aqui do jogador, discutir se ele pode ser útil, se é um jogador mais para compor elenco, para brigar por titularidade, e também sobre as posições do jogador, que não atua apenas como ponta esquerda. Então, quero a participação de vocês aqui nos comentários, se você gostou desse nome para 2023, mas antes quero te dar um recado da 1xBet, parceira de Barcelona, Liverpool e Chelsea, que tem um presente para você que assiste o canal. Através do link que está no primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro e coloca o cupom XNAGLA. Aí você ganha 100% no seu primeiro depósito até R$ 1.200. E aí você participa, se diverte, principalmente agora, né? Os jogos da Copa, depois já tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro. Então, dica para você na 1xBet, utilizando o cupom XNAGLA no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos então começar a falar aqui sobre Steven Mendonça, né? Separei alguns números para a gente discutir, mas antes quero as aspas do presidente Andrés Rueda, que falou sobre a chegada desse novo jogador. Ele disse o seguinte: estamos compondo um elenco forte, somando experiência para realizar uma boa temporada. Estamos trabalhando para ter um grupo que dê alegrias à nossa torcida. Ontem anunciamos o Messias e hoje o Mendonça. Sejam bem-vindos, foi o que disse o presidente do Santos, né, no site oficial. Assim, um elenco forte, falta muita coisa. Messias, quem assistiu a live, né, que a gente fez ontem, logo depois do anúncio, eu dei minha opinião. Eu acho que é um jogador mais para compor elenco. Não vejo o Messias brigando, por exemplo, para ser titular do time santista. Agora o Mendonça eu acho que é um jogador que pode ser útil para o time do Santos, principalmente no estilo de jogo do técnico Odair Hellmann, que é um treinador que gosta de jogar bastante em transição, né, atacar sempre com muita velocidade, e o Speed Mendonça, né, como é o apelido dele, já diz, é um jogador que tem velocidade, tem a questão do drible e é um jogador também que pode ser versátil. Vou começar aqui primeiro com as posições que ele jogou pelo Ceará na última temporada. Ele jogou 26 jogos como ponta esquerda, que é onde a gente imagina que ele pode brigar ali, né, numa vaga do time, obviamente ou para ser reserva do Soteldo, ou caso o Soteldo jogue como meia, né? Se o Soteldo jogar como meia, que é uma possibilidade que a gente já comentou aqui, pode ser que ele seja titular, né? Vai depender muito do que o Santos conseguir no mercado e também do que pensa o Odair Hellmann. Mas continuando, fez 26 jogos como ponta esquerda, marcou 9 gols e deu uma assistência. Jogando como meia esquerda, 14 jogos, 2 gols e 1 assistência. Centroavante, ele é um jogador que tem 1,72 m, né? Centroavante, um falso 9, vamos dizer assim, 4 jogos e 3 gols. Ponta direita, 2 jogos e 1 gol. Meia ofensivo só fez um jogo, mas não teve gol e nem assistência. E meia direita, 1 jogo e 1 gol. Então esses são os números. Obviamente que ele atuou mais como meia e como ponta pela esquerda. Então é um jogador que, né, dependendo do que imagina o Odair Hellmann, ele pode se encaixar em uma dessas posições, né, que ele jogou assim principalmente pelo Ceará. Números gerais de 2022. Foram 53 jogos, 20 gols e 2 assistências. A maioria dos gols, Campeonato Brasileiro, ele marcou 10 gols, e vou falar os times que ele marcou. Marcou 2 gols contra Palmeiras, América Mineiro e Goiás, e marcou 1 gol contra Flamengo, São Paulo, Coritiba e Botafogo. Esses foram os times no Campeonato Brasileiro que ele acabou marcando. Na Copa Nordeste ele marcou 2 gols, na Sul-Americana marcou 6, Copa do Brasil 1 e Campeonato Cearense marcou 1 gol também. Então assim, a temporada dele no Ceará, principalmente com o Dorival Júnior, né, que eu acho que foi o período que ele mais se destacou, de fato foi muito boa, né? Foi um jogador que, apesar do Ceará ter sido rebaixado, ele conseguiu se destacar ou jogando como ponta ou jogando como meia esquerdo, como a gente viu, foi uma das posições onde ele mais atuou e também mais fez gols. Como eu imagino ele no time do Santos? Eu, Nájila,
gostaria que o Santos apresentasse nos próximos dias um meio-campista para ser titular. Ponto. Um cara de peso para ser titular no meio-campo do Santos. O Soteldo aberto pela esquerda, né? E o Ângelo na direita. E à frente, Marcos Leonardo. Esse seria o meu time. E o Mendonça, para mim, pode ser que fique à frente do Lucas Braga, né? Pode ser que fique à frente do Lucas Braga, caso o Soteldo não jogue, talvez o Mendonça ganhe essa concorrência. Mas também, como eu disse no começo do vídeo, tem a possibilidade do Santos não conseguir trazer um meio-campista, e aí o Soteldo, que jogou e jogou bem com o Orlando Ribeiro como meio-campista, jogar no meio, e o Mendonça jogar como titular na ponta esquerda. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Então, vamos ver como que ele vai ser utilizado pelo técnico Odair Hellmann em 2023. É uma contratação que me empolga mais do que o Messias? Óbvio. Mas o Santos ainda precisa de mais. Igual eu comentei na live que a gente fez, eu imagino que o que vai dar aquele norte para o Santos, do que o Santos vai brigar na temporada, é a contratação, ou não, de um meio-campista de peso. Porque essa, para mim, é a posição cerebral do time do Santos, né? O Santos precisa de um meio-campista urgente. O Santos tem bons atacantes titulares, o Santos tem bons atacantes, Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo, mas precisa também de jogadores que, caso eles não possam jogar, né, garante ali que o Santos vai se dar bem, pode brigar por vitória, enfim. Até porque o Santos corre o risco de ficar, aliás, corre risco não, né? Deve ficar, porque acredito que o Santos vai liberar, Marcos Leonardo e Ângelo pro Sul-Americano Sub-20. Teve convocação da CBF nesta quinta-feira e Ângelo e Marcos Leonardo foram convocados. Então eles ficam fora o mês de janeiro inteiro e acho que a primeira até a segunda semana de fevereiro. E aí o Campeonato Paulista do Santos, que começa na segunda semana de janeiro. Quem que joga, né? Obviamente o Mendonça deve jogar. Centroavante, joga o Rua Seco. Enfim, o que eu quero dizer é, precisa ainda de muitas contratações. Eu, Nájila, gostaria de reforços. Mas vamos ver o que a diretoria do Santos apresenta pra gente. A promessa do presidente Andrés Rueda era de 3 a 5 reforços de peso. Depois ele mudou a nomenclatura, né? Disse que eram reforços maduros. O Mendonça, por exemplo, tem 30 anos, o Messias tem 28. Mas eu já falei aqui, pra mim, jogador bom não tem idade. O cara pode ser bom com 18, pode ser bom com 38, né? Mas enfim, vamos torcer para que o Santos apresente jogadores que ajudem a gente a brigar por coisas maiores em 2023. Chega de ficar fazendo conta na parte de baixo da tabela, chega de ficar sonhando pequeno. E o Santos tem aí um orçamento um pouco maior, né? Uma situação um pouco melhor para se reforçar, e a gente espera que faça isso. Não é contratar agora, e aí no segundo semestre fala, putz, os caras que eu contratei no começo do ano, final do ano passado, não deu resultado, vou ter que contratar de novo. Aí você gasta 2 vezes, né? Às vezes, o barato sai caro, uma coisa que eu sempre falo aqui neste canal. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Gostou da contratação do Mendonça? Acha que ele vai brigar para ser titular em qual posição? Acha que vem isso para ser reserva? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E não esquece de usar o meu cupom lá na 1xBet, XNájila, para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. Grande abraço para vocês, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.